No final das contas, ainda há muita atratividade neste setor. Nós sempre falamos sobre talvez um setor de saúde pressionado, a inflação sobre aparelhos médicos, sobre insumos médicos também bastante elevada, pressionando este segmento. Também algumas dificuldades nos repasses aos hospitais por parte das empresas de saúde suplementar. Mas diante de todo este turbilhão de informações, tem oportunidade neste segmento de saúde, Luiz? Com certeza, Gabriel. Eu acho que as características do setor de saúde são bastante atrativas para o investidor. Eu queria começar só fazendo uma colocação para a gente identificar qual que é uma das características do setor de saúde. Se você pegar um índice global, para ser mais objetivo, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, e dividir ele em setores, são 11 setores mais usualmente utilizados. Cada setor tem o seu perfil de risco e retorno e o S&P 500 é o consolidado desses 11 setores. Se você olhar numa janela de 10 anos, apenas 2 setores ofereceram rentabilidade acima do S&P 500, mas também com risco maior que o S&P 500. Os outros setores, eles estão todos abaixo em rentabilidade, alguns com risco maior e outros com risco menor. Tá? Mas o setor de saúde ele é atrativo por quê? Porque ele é o único desses 11 setores que tem um retorno muito próximo ao S&P 500, retorno anualizado dos últimos 10 anos, eu estou me referindo, e com um risco menor. Então, eu estou dizendo que o setor de saúde é um setor resiliente, é um setor mais estável. Ele, é claro, sobe menos, um pouco menos quando o mercado está em alta forte, mas ele também cai menos. Então, para um investimento de médio e longo prazo, que eu acho que é o mais recomendável, o setor de saúde tem muito boas perspectivas e é bem interessante para compor a carteira dos investidores brasileiros. Quando a gente olha para o setor de saúde, ele é bastante amplo. Tem, por exemplo, redes de hospitais, aquelas fabricantes de medicamentos, fabricantes de vacinas, como a gente viu, ganharem muito destaque nos últimos anos por conta da pandemia de Covid-19. Há uma oportunidade espalhada em todo este setor no mercado internacional ou há pontos específicos que podem ter mais destaque, alguns talvez para serem evitados? Você tem razão, é exatamente isso. O setor de saúde ele é bastante amplo. Ele é composto não só pelas empresas farmacêuticas, que nós ficamos aí bastante familiarizados com elas durante a época da pandemia, todas aquelas vacinas sendo desenvolvidas lá até um certo ritmo acelerado. Eu diria que o farmacêutico dentro do setor de saúde representa cerca de 40% dele. Só que, além disso, tem as empresas de biotecnologia, que são as empresas inovadoras que estão trabalhando de braços dados com as farmacêuticas para novas terapias, novos medicamentos. Então, esses dois subgrupos dentro de saúde têm muito boas oportunidades. Só que, além disso, tem outras empresas dentro do setor de saúde. Tem todas essas empresas de equipamentos médicos. Hoje em dia, você vai num laboratório fazer um exame, tem desde equipamentos de ultrassom, tomografia, ressonância, que todo mundo está acostumado, até computadores para cirurgia, né? Cirurgias feitas por computadores, controlados por um médico, que pode ser na própria sala de cirurgia ou à distância. Então, eu acho que tem muita oportunidade também dentro dessas empresas de equipamentos médicos. E, além disso, tem clínicas, hospitais, tem também grandes seguradoras de saúde. Então, é bem amplo e eu acho que, de uma forma geral, todos esses subgrupos da saúde têm oportunidades. Como eu falei, é um setor amplo. Se a gente olhar globalmente, são mais de 1.000 empresas que podem ser investidas, que são o universo de investimentos listados na Bolsa dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Tá? E essas 1.000 empresas têm um valor de mercado bastante alto. Então, dá para fazer um rodízio aí dentro dessas 1.000 empresas, de forma a buscar sempre as melhores oportunidades. Por exemplo, tem empresa como a Novo Nordisk, que investiu bastante em pesquisa e desenvolvimento, ganhou muita relevância recentemente, está localizada na Europa, fabricante de diversos medicamentos, dentre eles o Ozempic, que virou uma febre nestes últimos anos e teve seu valor de mercado, claro, maximizado por isso.
Investimento em pesquisa e desenvolvimento, na tua opinião, para quem está buscando essa oportunidade do setor de saúde, é fundamental para avaliar uma tese de empresa de saúde? Com certeza, é isso mesmo. As empresas, não só as farmacêuticas de biotecnologia, investem muito em pesquisa e desenvolvimento. E, em geral, sempre associado a um centro acadêmico. De novo, como a gente viu na Covid, né? A empresa X se atrelando a um centro universitário de destaque para desenvolver um medicamento específico. Tá? Mas essas empresas, o que significa esse investimento em pesquisa e desenvolvimento? Significa que isso é uma barreira de entrada. São investimentos de longo prazo, 10 anos, que quando o medicamento ou o que seja que for desenvolvido com esse investimento ficar pronto, ele vai gerar uma receita. Então, essa pesquisa em desenvolvimento, esse investimento, desculpa, em pesquisa e desenvolvimento, como eu falei, gera uma barreira de entrada, que em último caso vai gerar uma receita futura, e essa receita futura vai trazer bons resultados para as empresas. Então, com certeza, isso é um bom indicador como vai ser o futuro das empresas e o que a gente pode esperar para o lucro futuro delas. Perfeito. Olhando para mercados, a gente tem oportunidades na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, tem empresas listadas aqui no Brasil também. Qual, na tua opinião, para o investidor que está nos acompanhando, parece o mercado mais óbvio para buscar essas oportunidades de investimento? Há aquelas grandes fabricantes de medicamentos lá na Europa, há outras grandes empresas nos Estados Unidos, há as mais inovadoras também permeando estes mercados, o que parece aí como um berço para boas oportunidades de saúde para investimentos. Eu acredito que as maiores oportunidades vão estar concentradas nos Estados Unidos e, em segundo lugar, na Europa. Tá? Nos Estados Unidos, como a gente sabe, o maior número de empresas de saúde, então isso, de certa forma, amplia o horizonte e gera muitas oportunidades. Mas na Europa também, você citou a Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, ela realmente, com esse medicamento aí, criou um novo mercado e que a empresa americana, que é, vamos dizer, concorrente dela, a Eli Lilly, lançou também um medicamento semelhante ao Ozempic, que é o Mounjaro. E esse medicamento também já tem vendas aí, já está aprovado aqui no Brasil, inclusive, e já tem vendas bastante significativas. Tá? Além disso, tem as outras empresas americanas, as empresas europeias também, Sanofi, para citar uma segunda. E, por fim, na Ásia tem algumas empresas, algumas de biotecnologia também, mas, de uma forma geral, recapitulando, Estados Unidos em primeiro lugar, Europa e, por último, na Ásia. Na China, mais especificamente. Perfeito. Olhando aí de forma geral para este mercado, você mencionava estes medicamentos utilizados de uma forma ou outra para emagrecimento. O Ozempic ganhou muito destaque por conta disso, apesar de ser um medicamento para tratamento de diabetes. Utiliza a semaglutida como um dos seus princípios ativos. E eu queria justamente entender por que a semaglutida vai perder essa exclusividade de utilização pela Novo Nordisk em 2026. E o mercado inteiro está olhando para essa fatia, para este pedaço dos negócios internacionais. Essa queda de patente pode ser uma das mais, talvez, transformacionais para o mercado, vai ser uma das mais barulhentas desses últimos anos? Quando cai uma patente, outras empresas podem produzir de forma bastante disseminada o mesmo medicamento. Mas, como eu falei, eu acredito isso vai impactar o mercado, sim, tá? Vai provavelmente diminuir a receita da Novo Nordisk com a entrada de outros competidores. Mas, como eu falei, a própria Eli Lilly já lançou dela, já tem uma competição no mercado. E outro ponto que eu acho importante sobre isso é a pesquisa e desenvolvimento, que a gente falou agora. Não é que as empresas que têm esses medicamentos e exploram esses medicamentos por bastante tempo ficam paradas aguardando a patente vencer e depois vão fazer outra coisa. Elas já estão investindo hoje em novas drogas, em novas pesquisas para combater o que elas acreditam que deve ser a queda na receita futura em função da queda da patente delas. Então, eu acho que não deve ser, vamos dizer assim, um impacto muito grande para as atuais empresas que são líderes nesse segmento.
Quando a gente olha para variáveis macroeconômicas que afetam saúde, eu queria entender até da visão de quem conhece e se aproxima deste setor com frequência, no caso você, Luiz, o que normalmente afeta o setor de saúde globalmente? Quando a gente fala de consumo, varejo em geral, a gente está falando de saúde da economia, mais dinheiro na mão do consumidor para acelerar esse consumo. Quando a gente fala de indústria, algo parecido, mas em uma escala um pouco maior. Quando a gente fala de bancos, sempre a dinâmica de juros muito importante. Para a saúde, há efeitos macroeconômicos que acabam ou potencializando ou prejudicando essas teses? Você enxerga isso acontecendo talvez nesses próximos anos, já que a gente imagina um crescimento menor, mais frágil nesses próximos 2025, 2026? Acho que o principal aspecto macroeconômico que impacta o mercado de saúde é a inflação, né? Tem duas características do mercado de saúde que eu acho que também são importantes. A primeira delas é o envelhecimento da população, né? O envelhecimento da população faz com que pessoas que, a partir de 60 anos, gastem 3, 4 vezes mais que os jovens. Então, o segundo ponto é a renda disponível, né? A gente vê vários estudos dizendo que, aqui no Brasil, por exemplo, quando tem aumento da classe média, tem aumento de despesa em saúde, de consumo em saúde. As pessoas passam a se cuidar mais. Então, o principal fator para não atrasar esses dois aspectos, vamos dizer assim, envelhecimento da população e a questão do aumento da renda, é a inflação. Quando a inflação aumenta, não adianta eu ter mais renda disponível, que a minha renda vai estar comprometida com outros gastos também, e acaba reduzindo a minha capacidade de investir ou de consumir em saúde. Perfeito, são algumas das oportunidades listadas aí por Luiz Osório, CIO da Soma, para o setor de saúde, olhando de forma um pouco mais global, quais são os mercados talvez mais relevantes nesse segmento que podem guardar boas oportunidades. Eu gostaria de lhe agradecer, Luiz, por estes esclarecimentos, por essa visão para o setor de saúde. Uma ótima manhã a você e uma boa terça-feira. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Um abraço.